Bem, então, bom dia pessoal. Hoje é dia 30/4, chegando ao final de abril. Estamos no capítulo 8, né? Letra B. Vamos começar hoje a letra B, perda do limite, a infinitização e o desenodamento dos três registros. Então, vamos lá começar. Eu continuo com aquele trabalho eu estou fazendo ainda notas laterais da margem do texto, acho que pode ajudar, pode fazer com que a leitura fique, às vezes, menos corrida, mas eu acho que a gente tá num momento do texto que ele condensa muita coisa. Eu acho que sair batido é muito difícil, né? Então eu estou tentando retomar constantemente alguns conceitos, tá? Antes da gente começar, vocês têm alguma questão? Querem retomar alguma parte? Então tá, caso vocês queiram falar, me interrompam, porque daqui para frente eu não vou mais enxergar vocês, tá? Só me deixa aqui, tá. Então, tira só esse negocinho aqui, tá. Então vamos lá. Então, deixa eu aumentar aqui, às vezes fica melhor para quem 110 de 15. De 15 fica melhor. Ficou. Então vamos lá. Letra B, a gente está no capítulo 8, perda do limite, né? A infinitização e o desenodamento dos três registros. Então a principal transformação que caracteriza o esquema I é a ausência de função de limite. Esse esquema carece de toda função de enquadre que feche sua superfície. Então, na comparação com o esquema R, sendo que ele é uma distorção, né, topológica. A ausência desta função, daquele enquadre que deve ser introduzido em cada vida, em cada história, repercute em todo lugar onde se requer a função. Ora, ainda que os termos MI e MI, MI minúsculo, MI maiúsculo, né, que constitui o quadrângulo da realidade, sigam funcionando, quadrângulo da realidade no esquema R, né, no esquema I, mesmo que eles sigam funcionando, faltará tanto o enquadre da realidade como o marco de todo o sistema, o que se poderia denominar, né, então aqui denominar MIP e φ, né, que é o ternário simbólico, né, o outro primordial, a mãe, o ideal do outro, o ideal do eu, o P, né, que é a legalidade em A, e φ, que está localizado na relação com o sujeito. Mas, corretamente, deveria dizer-se que, dado que não opera este último, que é aquele que introduz a função limitante, o primeiro não pode existir. E aqui eu fiz uma pequena notinha para ajudar, né? Olha, então aqui a gente tem o MI minúsculo com o MI maiúsculo, né? Tanto faz, mas enfim, é essa dupla, quadrângulo que representa o enquadre da realidade no esquema R, né? Só para lembrar, né? O M minúsculo representa o Moá, o eu imaginário, o produto da identificação especular no estádio do espelho. O I minúsculo, né? Todos esses estão no ternário imaginário, né? O I minúsculo, a imagem especular, ímago do outro, o semelhante que funciona como suporte para a constituição do eu. E a gente tem o M, né, novamente, o significante do objeto primordial, né, o, a mãe, né, e, novamente, aqui também o significante do ideal do eu. Eu fui no próprio texto aqui do livro para recortar, né, então eu estou fazendo esse trabalho. Eu vou, acho algumas coisas que talvez seja importante a gente tomar, volto no texto, pinço, extraio e volto aqui e só para relembrar, porque né, a gente não precisa contar o tempo todo com a memória, né? E cadê aqui? Isso. Então,
Tal falta de enquadramento, né? Então, quando ele está falando de falta de enquadramento, está falando de M minúsculo e M maiúsculo, ou fechamento, inscreve-se mediante a ausência tanto do quadrângulo da realidade como do quadrângulo de todo o esquema e do fechamento da superfície em forma de cross-cap. Aqui está o exemplo, que não temos então mais esse fechamento da realidade enquanto enquadre. No esquema aí, tal falta de limite indica-se mediante os quatro extremos abertos assintótica e hiperbolicamente e pela escavação dos dois furos. Então, além dos furos, né, a gente está vendo que eles tendem ao infinito, né? Os extremos ficam abertos. A falta de limite na psicose deixa a realidade infinitizada. E aqui repare que tem duas aspas, né? O que, como já foi dito, não quer dizer que funcione de forma infinita, mas tendendo ao infinito. Isso é importante. Propõe-se para articular estas afirmações com o ensino de Lacan, mais uma citação na qual ele descreve como entende o que sucede ao homem dos lobos, quando este alucina ter cortado o dedo mínimo e diz assim. Aqui novamente a gente tem a citação que o Alfredo utiliza em espanhol e eu traduzi, e aqui a gente tem a versão estabelecida pela Zaha dos escritos. O que descreve de sua atitude sugere a ideia de que não só em um estado de imobilidade naquilo que se afunda, mas em uma espécie de funil temporal de onde regressa sem ter podido contar as voltas de sua descida e de sua ascensão, e sem que o seu retorno à superfície do tempo comum tenha respondido em nada a seu esforço. Eu marquei aqui das A, descendo, mas imobilidade, afunda, temporal, né? Então tem uma questão aí que está apontando para isso que tende ao infinito. O afundamento do sujeito, nesse caso, é o que corresponde à infinitização. Ao faltar a função de limite, que mais adiante será estabelecido como a impossibilidade de estabelecer uma contagem, a realidade e o gozo operam indicando de maneira manifesta a ausência de fechamento. O próximo, o longínquo, o imediato, o interno, etc., podem perder para o sujeito seu limite e funcionar sem ele, o que produz uma profunda alteração na relação do sujeito com a realidade. Aqui a gente tem a nota 4, vamos lá. Sem a função paterna, né, que é a partir do seguinte fechamento do pai, a essência da contagem até 3 não está inscrita. E, portanto, o quarto termo permanece vago. Depois o Alfredo vai falar um pouco do que é esse 3 aqui, né? Vamos lá. Então, tá. Como já foi dito, dado que para o sujeito é insuportável um gozo infinito, quando o montante deste supera certo nível suportável, mesmo que ele não disponha do limite da lei interditiva e careça de um substituto simbólico, possui um corpo real que pode fazer funcionar como fusível do intolerável, seja desligando por um lapso de tempo mediante um procedimento real, como uma medicação, ou de forma definitiva mediante o suicídio. No que diz respeito à sua. Então, aqui, né, vocês estão vendo que o Alfredo está apontando uma forma de lidar, já que não se dispõe do limite, uma forma de se contrapor a ele, que pode ser medicação, pode ser o uso de algum outro tipo de substância,
e também pode ser o suicídio, né? Uma forma de dar fim, limite. No que diz respeito à sua existência como sujeito, ali onde se manifesta a exigência da função limitante, o sujeito psicótico ficará submetido a uma divergência dos termos da série operante. A ausência de uma convergência possível o deixa imerso em uma postergação indefinida de um certo mais além do mundo. Se fosse possível, sua convergência ocorreria no ponto ao infinito, em torno do ponto de extração do objeto A. No entanto, a série de termos significantes que determinam o tempo e o espaço na psicose não tende a um limite, mas ao infinito. E aqui deve-se distinguir claramente entre esta abertura, causada pela foraclusão do representante da autoridade da lei, ou seja, a ausência da extração do objeto A, da abertura que caracteriza o sujeito do intervalo. O sujeito não em sua totalidade, mas em sua abertura. O sujeito em sua abertura é o sujeito aberto do desejo, mas do desejo concebido como marca da falta no outro. Marca que causa e determina o desejo como particular e estabelece uma ética que indica qual ato será do desejo e qual não, de uma maneira por inteiro limitada, embora obscura. Aqui eu fiz algumas anotações, notas. Primeiro sobre a marca, né? Que marca que é essa? Né? Primeiro está falando da distinção, né? Dessa abertura que ele trouxe aqui. Que abertura que é essa na estrutura, né, da psicose, né? Ele está falando do furo, né? Da foraclusão. Para não confundir isso com uma outra abertura, né? E aqui ele fala de uma marca que determina o desejo. Então, a marca que causa e determina o desejo como particular é o significante fálico, né, o FI, ou S de abarrado, né, que é seu algoritmo, que opera como uma inscrição simbólica da falta no outro. Então aqui está falando assim como a marca da falta no outro, que tanto o fio, falo, né, ou também quanto a inscrição da falta. Isso vai determinar o desejo como particular no intervalo. E uma ética. E qual ética? A ética que se refere aqui é verdade do desejo do sujeito, né, de uma certa verdade, né, do desejo. Uma ética a partir da inscrição da falta no outro através do significante fálico, que particulariza o desejo de cada sujeito. Então, aqui a gente vai retomar que existe uma ética colocada aqui, que o Alfredo ele dá uma pincelada, mas não desenvolve tanto, mas está relacionada à falta, né, ao não todo, né, e como que isso, de alguma forma, vai se articular como determinante do desejo. Tá? Então, além disso, dada a inscrição da falta no outro, verdadeira causa do desejo, então, reparem, aqui ele, apesar de não retomar tanto a questão ética, mas ele está articulando a inscrição da falta no outro como verdadeira causa do desejo. Tal falta no outro se achará sempre velada pelo fantasma, que na mesma medida em que vela, lhe dá seu enquadre. Inclusive eu fui dar uma pesquisada a respeito se era o velar, né? Qual vela que se trata, né? De fato é no sentido do fantasma, no sentido de velar, de tapar daquilo que está colocado na relação com o esquema R. Deixa eu achar. Diga. No espanhol, várias vezes que parece marca, né? E você está falando enquadre. E agora há pouco você falou do marco, trazendo esse sentido que você esclareceu, né? Da falta no outro. Não tem a ver marca e marco, não, né? Então, eu estou tentando fazer uma distinção, né?
Porque, por exemplo, ele está tomando agora, claro que tem relação, né? Basicamente tá tudo ligado, né? A ideia da falta, do fantasma, desejo, objeto A. Mas eu estou tentando utilizar, quando ele fala marco, eu estou colocando enquadre, né? Porque está na relação de marco da realidade, enquadre da realidade, tá? Nesse sentido. Aqui, nesse momento, ele falou marca para se referir à falta, à inscrição da falta, tanto como falo, né, como mistério, mas na relação com esse algoritmo, que é o significante na falta do outro. Pode ser que em algum momento eu me confunda e escape, mas essa é a distinção que eu estou tentando fazer. Tá? E às vezes Eu na acho que revisão. tu tens razão, Linsen. São dois elementos, do meu ponto de vista, são dois elementos. A marca da falta no outro, a gente vai escrever como o traço sobre o A, Uhum. né? E o marco é esse marco como enquadre mesmo, como enquadre de um quadro, né? Que, que está escrito, desenhado ali no esquema R, naquela faixa achurrada, né? Aquele achurado seria o véu, né? O Isso, véu, né? exato. Então, que daria um marco no sentido de que faz o fechamento tendendo ao limite ali, né? Seria, na minha leitura, iria por aí. Sim, a minha também. Eu estou tentando, de alguma forma, me orientar pelas coordenadas, inclusive, das referências que o Alfredo está utilizando. Né, que a gente está vendo que ele não está passando do seminário 5, por exemplo, nesse momento. Né? Tá entre os 5 e os 6 no máximo. Né? Então, por isso que é o do véu disso que está colocado como tem alguma coisa em cima. Né? É nesse sentido. Tá? Então, assim, se vocês perceberem que às vezes eu me confundi mas a ideia é essa, tá? Pode ser que eu me confunda, às vezes passa batido, mas a ideia é que a marca e o marco são coisas distintas. O marco é enquadre, ou quadro, ou marco, são sinônimos, né, dentro do texto, e marca é isso que é dessa marca da falta, da inscrição da falta. Tá? Voltando para a leitura, deixa eu achar. Tá. Ah, aqui, né? Então, além disso, dada a inscrição da falta no outro, né? Isso aqui que é a marca, né? Verdadeira causa do desejo, tal falta no outro se achará sempre velada pelo fantasma. E aí está a ideia da velado enquanto véu, tá vendo? Que na mesma medida em que vela, lhe dá seu enquadre. Né? E aqui o enquadre aqui é o marco. Se aqui então temos a marca, aqui a gente tem o marco, né? Que por mais vacilante que seja, está à disposição do sujeito, junto à superfície fechada de projeção do mesmo. Aqui está se referindo ao esquema R, né, o campo do intervalo. Então, aqui, a metáfora paterna se caracteriza porque nela a criação, em especial a do sujeito, é associada intimamente ao pai simbólico sob a lógica do não todo. Então, repare aqui, metáfora paterna, criação, ele vai desenvolver a ideia de metáfora paterna, criação, ex nihilo, pai simbólico e lógica do não todo, que implica a castração do homem, né? Aliás, do outro. Então, a gente está vendo como que ele vai desenvolver. E aqui, de novo, no outro, a barra ou o taxado, né? O que a Laura acabou de trazer. Que na inscrição, assim, quando a gente trabalha com escritura, é abarrado ou no esquema R, como a Laura falou, está taxado, né? Sobre o outro, onipotente e sua distinção de A. Não só a criação do sujeito é associada à criação simbólica, designada ao pai, e aqui esse pai, lembra que a gente falou a diferença entre ata, né, e tudo mais, né, do pai simbólico que se trata, mas a criação
em si mesma fica, a partir da operatória da metáfora paterna, derivada da sua função pai, da lei e da metáfora. Ou seja, da legalidade da ordem simbólica em um sistema marcado pelo significante de uma falta no outro. Então, aqui, quando ele traz aqui o ou seja, ele está explicando isso aqui, né? A partir da operatória da metáfora paterna, função do pai, lei da metáfora, então a legalidade da ordem simbólica, né? Há uma inscrição dessa legalidade, é um sistema marcado pelo significante de uma falta no outro. Então, opera a partir disso a metáfora, o nome do pai, penhal, que faz de todo significante uma representação do não todo, ou seja, a significação se torna fálica, né? Não toda. A criação como criação ex nihilo fica assim estabelecida e, portanto, associada ao Criador por excelência, Deus, o que obriga a aceitar que o Pai simbólico funcionará como o nome do Pai. Então, aqui a gente vai vendo como que o Alfredo vai explicar a criação ex nihilo, esse Pai que está, né, se desloca ao Pai, mas esse, né, ao Pai Deus, né, Deus Pai simbólico, do judaísmo e cristianismo, tá? Vamos lá. Aqui eu fiz uma notinha também sobre a criação ex nihilo. Essa modalidade de criação se dá pela ação do significante, que possui a capacidade intrínseca de matar a coisa em sua condição natural e introduzir outra dimensão da morte, a chamada segunda morte, que é aquela que designa a desnaturalização do natural pelo efeito do simbólico. É o significante, portanto, que está na gênese tanto do significado quanto dos objetos exclusivos do mundo humano, conferindo-lhes uma forma de existência peculiar que transcende a mera presença física. Então, aqui, quando a gente está falando de criação ex nihilo, está falando a respeito da criação do significante, não do significante, a partir do significante, a partir da lógica do significante, que tem enquanto função isso, matar a coisa, tem enquanto operatividade o registro simbólico, que mais quer falar? Eu acho que é isso. Se eu lembrar, eu falo o resto. Quem falou, diga que eu não estou vendo. Eu queria só marcar essa questão aqui, que, né, que faz com que todo significante um representante do não todo, né? A criação ex nihilo, espera aí que tem aqui um negócio. Ela caiu, Ela caiu? Tá. mas voltou. Voltou, tá bem. Entrou uma ligação e eu fui tirar e tirei daqui. Que a questão, né, da criação ex nihilo é que um significante sozinho não significa nada. Ele é o representante do não todo, né? Então a criação a partir do não todo é uma criação ex nihilo, né? Do nada, porque né, o significante sozinho não significa nada. Então no texto que eu vou mandar para vocês, que é um pouco complexo eu peguei o capítulo inteiro do Paulo traduzindo O Amor da Língua do Milner, o capítulo que chama Nas Chicanas do Todo. É denso, mas é muito interessante para pensar justamente essa criação ex nihilo, a questão do significante, a questão do todo e do não todo, enfim, eu acho que ele pode abrir para a gente aí aprofundar um pouco mais essa questão. Ah, não, muito bacana. Manda sim, tá? Tô curioso. Aqui eu fiz uma outra notinha sobre Deus, para, enfim, né? Ninguém que está aqui tem obrigação, às vezes, de ter leitura prévia. Então, Deus opera como um significante puro ao qual se atribui a função criadora. E aqui eu tentei trazer alguns exemplos para
para a coisa ficar um pouco mais fácil, né, dessa relação que o Lacan faz. É a criação do mundo e dos seres, ex nihilo, através da potência de sua palavra, né? Então, não à toa parece que isso capturou Lacan, né? Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Essa função criativa é atribuída a um significante, ao dito primeiro, dotado de autoridade. E aqui eu continuo, vai ter outra notinha, o que obriga a aceitar que o pai simbólico funcionará como nome do pai. E aqui o pai simbólico, de novo, aqui, para a gente ter mais uma camada que já foi posta, mas a gente não lembra nem sempre. O pai simbólico não se confunde com o pai biológico, né, que é o ata, responsável pela nutrição e cuidado. Ele representa antes o pater, uma função simbólica associada à autoridade da lei, à interdição do incesto e à ordenação das relações sociais através do sistema de parentesco. Então, isso basicamente para a gente tomar um pouquinho de cuidado quando a gente está falando, né, dessa criação, né, então é na relação com o significante, de que Deus que está operando também como um significante, com a palavra e o Pai simbólico, nessa relação também simbólica do Pai simbólico, que é o Pater, tá bem? E aqui Lacan, tanto em seus primeiros seminários como no escrito sobre a psicose, articula estes desenvolvimentos que aqui se apresentam em torno da noção de infinitização, as noções que Freud desenvolve em A Negação. Pode-se articular Bearrum, e aqui eu fiz várias notinhas a respeito disso, porque nem sempre é fácil, então, mas eu vou ler e depois eu volto para as notas, tá? Aqui, ó. Pode-se articular a Bearrum, afirmação freudiana, que Lacan define como afirmação simbólica ao funcionamento da metáfora paterna. E a Fernenum, até fui pesquisar para ver como é que pronunciava certinho o alemão. Tá aí o Verneinung. Ferneinum, é o Zanai? Ferneinum, já estou esquecendo. A Ferneinum, a denegação, como sua contraparte normal. A metáfora paterna coincide com a Bearrum, na medida em que esta última, em sua dimensão mais fundamental, consiste no juízo que atribui a existência ao significante. Juízo de atribuição sobre o qual se monta o juízo de existência. Então vamos primeiro para a primeira nota, que eu já nem lembro o que eu escrevi. Tá, fiz só uma tentativa de um resuminho aqui. Então, Bearrum, afirmação simbólica, aqui te faltou um L, tá? Primordial, funcionamento da metáfora paterna. Então, a afirmação atribui a existência ao significante, essa afirmação. Então, a operação da metáfora paterna, ao escrever o nome do pai no lugar do desejo da mãe, no outro, efetua essa afirmação primordial, possibilitando a estruturação do sujeito e a ordenação do campo simbólico. Então, aqui, porque o Alfredo fala, né, ele fala que isso aqui é uma afirmação simbólica, ele articula isso ao funcionamento da metáfora paterna, né, e então a metáfora paterna coincide com Bearrum, né, e então, de alguma forma, atribuir a existência ao significante. Esse que é o ponto que eu queria deixar mais frisado aqui, né? E Ferneinum, aqui, ó, que pode ser traduzida como denegação, é a contraparte normal da BA. A denegação é um mecanismo de defesa pelo qual o sujeito formula um pensamento ou desejo inconsciente, mas o reveste de uma negação. Lá no escrito, tem lá no seminário 1, mas também
que pula, né, na verdade, o comentário do Jean Hippolyte não está lá. Vai ter uma introdução, o comentário, e vai ter o comentário e a resposta ao comentário sobre a denegação, né, na época que eles estavam estudando esse texto de Freud, do Jean Hippolyte. É um texto bastante interessante para ajudar a entender um pouco melhor. Está nos escritos, tá? Então, se a Bearrum é a afirmação primordial da existência do significante, através da metáfora paterna, acho que isso que a gente precisa fixar mais, a Verneinung representa o movimento dialético de reconhecimento do não ser ou da falta no campo do outro, relacionada à admissão da castração simbólica, ou seja, ao reconhecimento de que o outro não é completo e não pode fornecer todas as respostas ou satisfações. Então, a denegação modula essa crença, introduzindo a dimensão da falta e da incompletude que estruturam o desejo. No texto do Lacan, no Seminário 1, e no comentário do Jean Hippolyte, fica mais interessante com os exemplos que o Freud vai trazer, de como que o inconsciente ele vai. É interessante, assim, é diferente de uma negação, essa denegação, de como uma forma de operar com o consciente, né, como o consciente vai operando. Enfim, acho que talvez ajude vocês. Então, onde eu escolhi? Está aqui. Então, e aqui a gente tem aqui é Ferfeno, acho que é assim que fala, que é a foraclusão do nome do pai. É a ausência de tal juízo fundamental. E vamos lembrar aqui, né? Porque ele tinha acabado de falar, olha, né? Ó, sobre a afirmação, né? Consiste no juízo que atribui a existência ao significante. Juízo de atribuição sobre o qual se monta o juízo da existência. Então, o juízo da existência colocado nessa afirmação é a respeito dessa existência relacionada ao significante. Então, na foraclusão do nome do pai, é a ausência de tal juízo fundamental, né, que relaciona a existência ao significante. Tal foraclusão, a distinguir da foraclusão do sujeito, implica que o significante do nome do pai nunca operou seu lugar no outro. Ou se trata de Bearrum primordial ou da foraclusão do nome do pai, tão primordial quanto aquela. Gilberto, como é que pronuncia isso aqui? Austorno? Austorno. Então, a Austorno, o expulso por fora do simbólico, constitui real. E aqui, então, a gente tem mais uma definição importante aqui sobre o real, aqui, que ele está colocando, né, Alfredo? Né? O que está. Então, ele já trouxe o real enquanto aquilo que está. Que constitui o impossível lógico-matemático, o impossível a partir daquilo que são os limites, o enquadre simbólico da lei, da legalidade. E aqui ele está dizendo de novo, né, o que constitui real é isso que é expulso, é o que está fora do simbólico, mas temos o simbólico enquanto um limite aqui, né? Mas para que o real constitui o real, mas para que o real, o simbólico e o imaginário funcionem como registros ordenados, enodados e limitados entre si, deve existir a PA do pai simbólico. Então, e que vários momentos ele vai trazer aqui mais para frente, que esse nó é feito pela metáfora, né? Metáfora paterna. Caso contrário, ao faltar a simbolização do pai e da lei, ou ordem, ou seja, ao não operar a metáfora paterna, que ele depois, daqui a pouquinho, vai falar que isso aqui é o elemento terceiro, como nó, deixam de estar enodados os três registros, que requerem a contagem até 3. Já que a existência puramente simbólica não está afirmada.
Tal falha no simbólico, então, a respeito da psicose, da foraclusão, nome do pai, faz com que se percam os limites entre os registros e, consequentemente, o foracluído do simbólico aparece no real. Em qual real? Das alucinações, ou no imaginário, da significação do delírio. As manifestações da foraclusão do nome do pai manifestam-se nos 3 registros desenodados. No simbólico, ele vai aparecer como os neologismos, no imaginário, as significações delirantes e a dissolução imaginária, e no real, as alucinações. Então, assim, também em qualquer registro podem aparecer propriedades dos outros dois, como, por exemplo, o real do que retorna ao mesmo lugar, da certeza autorreferencial. Aqui eu fiz uma nota, vamos ver, não lembro. Em vez de retornar sobre a forma negativizada, então, o foracluído do simbólico aparece no real, em vez de retornar de forma negativizada, né, a denegação, né, Vernein, do recalque, né, e aqui, nossa, o Verdragon, ele reaparece no real sob a forma de fenômenos psicóticos elementares. Inclusive o Lacan, né, assim, nos seminários mais básicos, elementares, ele vai trazer esse aviso, não confundam a foraclusão como isso que é da ordem do recalque. Tá? E o senhor fez uma colinha de como ler e esqueceu o que tinha feito. Eu fiz e já esqueci. Inclusive a colinha tem uma aqui, ó. Olha lá. Mas eu esqueço toda hora. Eu sou péssimo para ler em alemão, em outras línguas também. Onde é que eu parei? Tá, parei aqui. Ok? Dá de certeza? Ok. Então, na realidade do sujeito, podem surgir manifestações reais, como, por exemplo, a gente está falando de qual sujeito, né, da psicose? Um ruído ou uma imagem alucinada, cuja aparição desintricada da ordem dos 3 registros é o que as diferencia, por exemplo, do sentimento de déjà vu. Então, aqui está falando, olha, vamos tomar cuidado, né? Porque apesar do déjà vu também poder ser chamado de uma certa alucinação, o que fundamenta isso é se há ou não o enodamento dos 3 registros pelo elemento terceiro, né? Então, aqui ele vai dizer a respeito do déjà vu, né? Olha, então nesse último, o déjà vu, a presença da recordação e o sentimento da realidade é que a gente tem com o limite temporal espacial, né, que está posto no campo do intervalo, implica o inodamento de tal alucinação, entre aspas, real com um simbólico e imaginário no campo do intervalo. Então, essa articulação das noções freudianas e lacanianas pode ser expressa por meio do seguinte quadro, antes da gente começar a letra C. Então, aqui a gente vai ter a afirmação, né, da existência a partir do significante, né, que se dá nome do pai, significante do sujeito, que corresponde aqui verfefum, né, significante do sujeito, nome do pai, em consequência da elisão. Né? Então, aqui a articulação das noções de Beerrum, Verwerfung de Freud, com as noções de metáfora paterna e de falo de Lacan. Então, aqui a gente vai ter primeiro, né, reparem aqui que ele está tentando trabalhar nessa relação ainda, nesse trabalho que o Alfredo desenvolve, ele não faz aqui a chave de leitura da desambiguação não é da mesma maneira, então ele trabalha ainda muito Lacan conversando com Freud. Tá bem? Enfim, não vejo como um problema. Eu acho que é até importante. Eu pensei em parar aqui antes da gente começar a letra C, né?
Acho que a gente pode parar aqui e abrir para questões, quem quiser. Você poderia falar um pouco, por favor, Lince, da elisão? A elisão é a foraclusão? Então, a elisão aqui, ó, até vai reaparecer. Eu fiz até uma nota hoje sobre a elisão. Eu estava, antes do encontro, eu estava preparando, né? E eu vou avançando. Deixa eu ver se eu acho já a nota aqui. Vamos lá. Cadê a elisão com nota? Tá, na hora que a gente quer, não aparece, né? Tá. Mas basicamente o que vai acontecer? A elisão aqui mais ao final, ele vai ao final assim de onde eu estava lendo, né? Ele vai tentar explicar que a elisão, de alguma forma, claro, é importante a gente lembrar o que está sendo elidido ali, né? E nesse caso, vamos no próprio texto. Olha, dada a elisão do falo, então, o que é elidido? É o falo simbólico como termo que inscreve a vida. O fio mortal do imaginário tende a se impor sobre o fio vital. Aqui também, a elisão do falo. Então, a gente está dizendo de uma elisão muito específica, que é do falo. E que o falo, qual que é o efeito, né? Qual que é a função do falo? Mas, ó, a elisão do falo, como consequência da forclusão significante do pai, indica sua relação íntima, mas de natureza distinta. E aqui a gente tem também, ó, significante fálico fica elidido. Né? Se o termo que inscreve a lei do não todo não opera para o sujeito, então P não está em A, então para esse sujeito a lógica do significante de uma falta no outro, que é o algoritmo que ele usa, que ele fala, né, S de abarrado, significante da falta no outro, é inoperante, já que em sentido estrito, para ele essa falta no outro não existe. Não havendo falta inscrita simbolicamente no outro, o significante fálico fica elidido. Então a gente vai tendo várias consequências dessa elisão. A elisão seria, por efeito da foraclusão, algo não se inscreve, então. O não Isso. inscrito é o elidido. Você está adiantando um pouquinho o texto, mas o que vai acontecer? A gente vai ter dois furos, né? Vai ter um furo a foraclusão do nome do pai. Existem duas foraclusões, né? A foraclusão na psicose é a do nome do pai e na neurose ou no campo do intervalo é a foraclusão do sujeito. Quando há foraclusão do nome do pai, a gente vai ter também um outro efeito, que vai ser a elisão, porque o falo está na relação, né? O pequeno f aqui, porque o falo não aparece na representação do esquema R, mas a partir disso a gente vai ter um efeito, né? A foraclusão do nome do pai vai ter um efeito em M, I, P e A, e também com a relação com o sujeito, na relação com falo. Então, assim, tem vários desdobramentos a elisão do falo. Talvez a mais simples que a gente pode dizer é que a significação agora não vão ser fálicas. Um exemplo. Não vão ter a marca do não todo. Né? Não vão ter a marca de S da operação da inscrição do nome do pai, da falta, o significante da falta no outro. Então, essa elisão, né, que ela é efeito da foraclusão do nome do pai. Tá? Mas a gente vai chegar nisso ainda. E o Alfredo ele vai ser bem detalhista nesse ponto. Né? Foi mais micro spoiler. Do próximo encontro, acho que a gente chega nisso. Né? Inclusive fiz várias notinhas porque é complexo, assim, no sentido que é composto por muitos elementos essa explicação. Tá? Difícil, pessoal, é muito detalhe, é muita coisa, né? Claro que psicanálise lacaniana não é tão simples, né? Principalmente quando a gente... É interessante isso, eu estava... enfim, estava tendo... tá tendo café filosófico a série de curadoria do Dunker e da Ana Sui, né? Que eles estão falando algumas coisas, mas em geral é muito interessante, assim, claro, eles são muito hábeis, tem uma habilidade enorme, né, de conseguir falar sobre isso que a gente está falando, mas uma condição mais imaginária, assim,
através da ideia de amor, de que, né, é o outro, de poesias, de romance, de literatura, são exemplos, né, que obviamente são muito interessantes. Só que falar disso, como a gente vem falando, a partir de uma condição mais simbólica, né, mais lógica, é denso, né? O que a gente propõe aqui é tentar fazer essa leitura de uma forma mais assim, a partir da construção lógica, né? Então, tem hora que é difícil de aprender, porque é pouco intuitivo, é quase como estudar teoria matemática, né? Tipo, preciso lembrar, para conseguir fazer esse cálculo, eu tenho que saber da fórmula, né? Então, sem a fórmula, às vezes não funciona. Daí vai trazendo a afirmação, a denegação, e a gente tem que falar, tá, o nome do pai, daí a gente tem que lembrar da fórmula do nome do pai, o que implica a fórmula do nome do pai, da metáfora. Então, é complexo, né? E é interessante porque, assim, eu estava até comentando com uma amiga minha, a Rejane, né, que é aqui, que é também participa da Polo. Eu falei, nossa, eu achei muito legal, né, assim, a fala. A gente pode resumir ela em uma frase, né? Qual que é a dificuldade de lidar com a falta, que é, apesar de ser uma falta simbólica, ela reaparece dentro do eixo imaginário, como uma tentativa, né, de você preencher, de você completar, né, do outro, e aí a gente vai ter, né, o amor, a solidão, a vergonha a partir da falta, a solidão a partir da falta. Então, assim, dá para resumir aquele trecho inteiro com uma fórmula, né, basicamente, lacaniana, né, mas que às vezes não é tão acessível à fórmula, né, a gente precisa, às vezes, não sei se vocês sabem, a gente está desde 2023 falando desse livro aqui, esse grupo é desde 2023, pessoal. E a gente vai, tem que retomar, voltar, não é simples, né? É isso. Quem tiver alguma questão, comentário, divagação, tá tudo bem por aí então? A cabeça está girando a mil. Eu vou tentar quebrar aqui o que eu estou pensando com esse negócio desse quadro aqui, dessa questão da elisão, e acho que daí na próxima a gente retoma, porque isso aqui é um quebra-cabeças. Não é. Assim, são muitas camadas Isso, de porque me, teoria, né? porque me parece ali que na primeiro andar ali, né, ele está falando do que acontece. Porque a afirmação do nome do pai corresponde ao recalque, né, ou à denegação do significante do sujeito, e, em consequência, a elisão do desejo da mãe, né? Daí, no segundo embaixo, é a afirmação do significante do sujeito corresponde à negação, ou aí, só que aqui é verfunga, agora me fala se é a denegação ou se não, é a forclusão, É fora aqui ele está fazendo a diferença da foraclusão do sujeito e da foraclusão do nome do pai. A gente pode voltar nesse quadrinho aqui para tentar quebrar isso aqui, porque é bem interessante pensar que ele está mostrando o que acontece aí num caso ou no outro. Isso aqui isso. é muito interessante porque tem lá no Lacan, leitor de Joyce, né, na questão do Joyce, existe um certo questionamento sobre essa forclusão justamente do significante do sujeito aqui, que o Alfredo está fazendo uma distinção da forclusão do significante do sujeito, que seria estrutural, e da questão da forclusão do nome do pai para a psicose. Então, assim, mas é que lá o Lacan vai meio que, essa coisa vai ficar meio que um ponto de interrogação se isso não seria para todo mundo, né? E aí isso também Ah, tem a ver com essa representação do todo e do não todo, enfim. Então é isso. bem... Não, a gente pode voltar, né, depois sobre isso. Basicamente isso. Essa tabelinha está falando de o que acontece, né? Porque
Aqui, quando você perguntou se era a foraclusão ou a denegação, é Isso. porque dentro do campo do intervalo, eita, sumiu. Dentro do campo do intervalo, implica a afirmação e a denegação, elas fazem parte de uma resposta à afirmação, à denegação, né? Uhum, uhum, Então, isso tá, a afirmação e a denegação estão no campo do intervalo, eu perdi agora. uhum. E, e em relação à foraclusão, daí é o outro termo que a gente vai utilizar, tá? Isso. Mas basicamente aqui, realmente eu perdi, não vou conseguir achar, mas eu perdi vocês também. E mas basicamente ele está dizendo assim, o que foi foracluído em um, o que não foi em outro, Uhum, então se uhum, tá o nome do pai foracluído em um, tá o sujeito do foracluído no outro, e assim, né, ele está fazendo uma tabelinha simples, mas que retoma vários elementos e inclui agora esses novos três, né, que está dizendo a afirmação, a denegação e a foraclusão. uhum. Ok. A gente volta, é claro que, mas vamos lembrar uma coisa, né, Gabriele, é porque esse trabalho aqui, teoricamente, ele está com uma delimitação do ensino de Lacan até o seminário 5.6. Ok, tem isso também. Mas ele dá Tá? umas pinceladas, né? Quando ele fala ali nessa questão de que, naquele parágrafo que a gente leu ali, que ele fala, a metáfora paterna coincide com a afirmação na medida em que essa última, em sua dimensão mais fundamental, consiste, blá, blá, blá. Então, ele fala um pouco dessa questão Uhum. né, que remete lá ao final que Lacan vai dar essa, mas e sim, ele está lidando mais com essa questão dos primeiros ali, né, dos primeiros Isso, seminários. Uhum, exatamente. É porque o texto base desse capítulo, dos últimos, né, é de uma questão preliminar. uhum, E uhum. também está localizada no tempo, seminário 5.6. E eu pensei também na questão do tu é, né? Tu és, né? Que a gente também podia talvez voltar um pouquinho nisso, porque aqui também tem a ver com essa inscrição, digamos assim, do nome do pai com relação ao tu és, né? Que é o que a gente no francês tem essa, como é que a gente fala? Esse jogo né, de significado, porque tu é, você é, Uhum. tanto como matar, né? O significante matando a coisa, né? Uhum. A Sim. homofonia, né? Se você quiser trazer Isso, isso para a gente no próximo encontro, tá bom. Acho que a gente tá? pode retomar isso no começo, assim. Tá bem, então, pessoal. É, obrigado pela participação de todos, todas, e a gente se reencontra na próxima quarta. Tá bem? Até lá, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.